Operário Ferroviário deu um chega para lá na sequência de resultados ruins dentro do Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo, o Fantasma de Vila Oficinas venceu o Inter de Lages e de quebra assumiu até então a liderança do grupo 7 da competição. Mas, no início, a coisa não foi tão boa assim, viu? A tarde cinzenta em Ponta Grossa se refletiu dentro de campo com o Operário e Inter de Lages. Um primeiro tempo feio, grande número de faltas, jogo truncado, passes errados e sem fortes emoções. Para se ter uma ideia, um gol impedido do Fantasma e um chute muito longe da meta por parte dos visitantes foi o que de melhor aconteceu nos 45 minutos iniciais. Nem parecia um jogo decisivo às pretensões do time do técnico Itamar Schulli. A torcida até ensaiou uma vaia. Times no vestiário e a conversa deve ter sido boa. Quem começou assustando na segunda etapa foi o time visitante, que chegou com perigo à meta de Maurício em 2 oportunidades. Depois disso, o Fantasma acordou e começou a mandar na partida. O saldo desta pressão foram 2 bolas em que a trave salvou o Inter, uma de Rossi e outra de Capa. Quando a placa dos 5 minutos de acréscimo subiu, Douglas Mendes cruzou na área. Depois do desvio, Lúcio Flávio, que retornava à equipe, chegou para fazer o gol isolado e vitorioso do Fantasma. Final de partida, 1-0 Operário. Na sala de imprensa, Lucas enalteceu a mudança de postura do time no segundo tempo. Eu acho que, da mesma forma que a gente perdeu os jogos anteriores, né, aquelas 2 derrotas, eu acho que não era uma questão tática. E o que sempre me passava pela minha cabeça, né? E uma coisa que mais me incomodava era a forma como que a gente tinha perdido os jogos, né? Um time já que tinha perdido totalmente a identidade daquele time que a gente conheceu, né? Tanto aquele time das finais do Paranaense, time do Paranaense. Então a gente estava perdendo aquela identidade, aquela característica de um time vibrante, pegador e marcador. Eu acho que o segundo tempo a gente conseguiu resgatar pelo menos parte daquela ideia de jogo. Nesses maus resultados que a gente teve, eu acho que não era uma questão tática, era uma questão de atitude. Atitude essa que a gente teve no segundo tempo. Atitude de correr, de marcar, de buscar e de arriscar. Então a gente arriscou 2 vezes e na terceira a gente conseguiu fazer o gol no final. Com 2 bolas na trave. Então, eu espero que daqui para frente, né, o pessoal, após um resultado que foi fundamental para a gente, o pessoal possa voltar confiança, né, confiança no grupo em si. Isso já é uma coisa que já foge à alçada de comissão técnica, de diretoria. O jogador ele entrar e ter atitude dentro do campo, eu acho que é fundamental para que você possa ter sucesso ou fracasso. Então, que a gente possa passar literalmente uma borracha naquilo que ficou para trás. 2 jogos realmente que não vale nem a pena comentar, mas lembrar esse segundo tempo, time que agrediu o adversário, agrediu no bom sentido, a gente empurrou eles lá para trás, o time deles praticamente não criou quase que nada, praticamente nada. Então, acho que daqui para frente, a gente dependendo só das nossas forças, para buscar essa classificação, eu acredito que a gente retome o caminho, tem a atitude, tem a vibração, que a gente tem tudo aí, está nas nossas mãos, 2 jogos, um fora, que a gente possa buscar um bom resultado lá em Campinas, diante do Red Bull, e que a gente possa chegar na última rodada, dependendo só das nossas forças, diante do nosso torcedor, no nosso estádio, onde aqui a gente realmente ainda é muito forte e que a gente possa, na última rodada, a gente selar nossa classificação. Infelizmente, fora do próximo jogo, né, Lucas? Suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mas eu queria que você falasse pra gente dos bastidores, Lucas. Como é que foi durante essas 2 semanas, Lucas, de 2 derrotas consecutivas, aquela pro próprio Inter lá em Lages, aí depois veio aquela derrota contra o Ipiranga, onde a equipe teve o volume de jogo, mas não criou no ataque, e agora essa vitória no maior estilo raça, estilo Operário, no finalzinho do jogo. Fala pra gente como é que foi essas 2 semanas, Lucas. Essa última semana que antecedeu esse jogo de hoje, eu acho que, né, como as outras que passaram também, depois das derrotas, houveram sim cobranças, né?
é inevitável isso, porque da forma que aconteceu era impossível não ter nenhum tipo de cobrança. Mas essa semana me chamou muita atenção, assim, da parte, tanto da diretoria como da parte de comissão técnica, o quanto essas pessoas, elas se juntaram e passando para o grupo a confiança que elas tinham no grupo. Em nenhum momento essas pessoas elas vieram criticando ou bateram. E às vezes quando criticaram e cobraram também de uma maneira justa. Boa noite, Lucas. Parabéns pela vitória. Eu queria saber, ficou um clima de rivalidade ali no final entre os jogadores, comissões técnicas. O que vocês ouviram lá em Lages? Porque vários jogadores falaram algo em relação a isso, que o Operário, de certa maneira, foi desrespeitado lá em Lages. O que vocês ouviram? O que você ficou sabendo em relação a isso? Você falou aí agora. Falta de respeito, né? Eu acho que dentro do futebol, às vezes, tem certas situações que você não... É melhor você ficar quieto, né? A gente fez um jogo horrível lá. E após e eles também. Um jogo horrível da parte deles, exatamente, portanto, que foi 1-0 só. E após o jogo, alguns comentários infelizes, né? E eu, particularmente, são coisas que não despertam nenhum tipo de interesse. Realmente nenhum, porque eu tenho sempre muito bem claro o que eu tenho que fazer, né? A minha função, o que eu tenho que fazer. Então, mas algumas pessoas, alguns jogadores nossos, realmente se sentiram muito ofendidos e retribuíram os elogios que eles fizeram pra gente lá. Então, quem falou, ouviu de volta. E são coisas desagradáveis de ouvir. Por sua vez, Lúcio Flávio dedicou o gol a todo o grupo. É muito difícil, eu fiquei quase um mês aí, né, seu Alvo? Quase um mês. Eu só estreiei lá contra o Resende. Lá mais de um mês. E aí depois eu não consegui jogar mais, porque eu machuquei uma lesão. Parece que não é tão complicada, mas o adutor ele é muito complicado. Ele é um músculo muito fraco, isso aí o doutor pode falar melhor. E eu tive que tratar, e não foi só o tratamento, eu tive que fazer um fortalecimento muito bom para mim não poder jogar hoje e sentir de novo. Tanto é que eu joguei 90 e tantos minutos aí e não senti, graças a Deus. Mas eu estou muito feliz, a comemoração foi com todos, esse gol é para todos, não é porque eu fiz o gol que é isso, aquilo não é, o time todo lutou, brigou e a gente foi abençoado por Deus e a gente está feliz, isso que é importante, conseguir os 3 pontos aqui para a gente dar continuidade. O dirigente Álvaro Góes falou dos dias difíceis pós 2 derrotas consecutivas e a necessidade que o time tem de mais reforços. Nós passamos aí dessas 2 derrotas aí, momentos difíceis no grupo, que não precisa ser nem comentado o que ocorreu, mas tivemos grandes problemas aqui dentro e soubemos dar a volta por cima. Essa semana que passou foi uma semana de mais tranquilidade. Alguns jogadores saindo do departamento médico também já nos animando, mas enfim, é aquela coisa, é uma família aqui dentro, então dentro da família sempre tem alguma coisa, algum problema, alguma rusga, algum acontecimento, mas o importante é dar a volta por cima e nós conseguimos fazer isso durante essa semana. Estávamos unidos, não só os jogadores como a comissão técnica, todo mundo, então principalmente eu fiquei muito mais contente sábado. Eu achava que hoje a gente ia fazer um jogo tranquilo, obter uma vitória tranquila, mas realmente não foi aquilo que eu esperava, foi sofrido, mas o importante é a vitória. É claro, se nós perdêssemos e nós tínhamos ainda 2 chances de ganhar as últimas 2 e depender do resultado. Mas, enfim, o importante foi que nós estamos no páreo e vamos lutar até o fim para que a gente obtenha aquela tão almejada classificação para a Série C. Eu acho que hoje ficou bem claro que nós precisamos do meio, né? Um cara que arme. Hoje, por incrível que pareça, quem estava armando era o Lucas, né? E não é o certo, nós precisamos do meio. Então, com certeza, a gente tem alguma coisa na manga aí, segunda-feira a gente já resolve, traz que nós temos 2 semanas para treinar
e para colocar esse time em ponto de bala para a gente poder alcançar já o objetivo. Eu gostaria muito que a gente conseguisse o objetivo já lá em São Paulo, mas enfim, futebol é futebol. Vamos trabalhar para isso. Temos 2 semanas, Itamar vai trabalhar tranquilo, o pessoal também, todo mundo voltando do DM, o próprio Baia está bem, então vamos ver se a gente está com todos os jogadores prontos para a próxima partida. Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior, pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224-1028 e 9109-0134. O próximo compromisso do Fantasma será no dia 7 de setembro, em Campinas, contra o Red Bull. Hoje o time paulista recebeu o Ipiranga de Erechim e, acreditem, perdeu. O Ipiranga venceu por 1-0 e teve mudança aí na tabela de classificação. O Ipiranga soma 12 pontos, o Operário está em segundo lugar com 10 pontos ganhos. A gente vai para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho tem mais Rede Esporte, fique por aí.